Olá, meus amigos, Dr. Túlio Sampaio quem fala. Hoje estamos aqui mais uma vez no programa Alô Soleste, do meu amigo Wellington Bezerra, e vamos trazer um tema que gera muita dúvida, né, entre os pacientes, que é o pré-operatório, né? O que fazer, quais os cuidados pré-operatórios que os pacientes devem ter para se preparar para uma cirurgia, né? Eu respondo da seguinte maneira: depende do tipo de cirurgia que a gente vai fazer, né? Cada cirurgia ela tem suas peculiaridades, como por exemplo, uma cirurgia de câncer de pele, de ressecção de tumor de pele, lesão pequena. Geralmente o pré-operatório é muito simples, né? No máximo um hemograma, um coagulograma, tá certo? O cuidado maior é com a parte do cirurgião, porque a gente precisa fazer um estudo melhor do caso, né? Se preparar para determinada reconstrução, né? Mas com relação ao paciente é tranquilo, né? Muitas vezes o paciente precisa suspender algumas medicações, como por exemplo AS, né, que é uma medicação que a gente usa que grosseiramente afina o sangue, né, então tem um risco aumentado de sangramento durante a cirurgia, mas nem todos os pacientes precisam suspender. Como por exemplo, tem um paciente que ele tem um risco cardiológico alto, um paciente que teve um infarto, teve um AVC isquêmico, e que o uso do AS ele é mais seguro para o paciente do que suspender. Porque uma cirurgia de pequeno porte, a gente consegue reverter um sangramento pequeno, se for o caso. Mas se eu suspender essa medicação, isso aumenta e muito o risco desse paciente, por exemplo, ter um novo infarto, um novo AVC. Tá certo? Outro cuidado que a gente tem que ter são com os exames de imagem, né? Isso aí varia de cada tipo de cirurgia, como por exemplo, paciente que tem tumor de laringe, a gente precisa ter exames de imagem pré-operatórios para a gente conseguir programar a ressecção. Então, tomografia com contraste de pescoço, de tórax, tá certo? Para a gente conseguir ver o tumor e até para a gente programar a ressecção, por onde é que a gente vai acessar, qual vai ser a melhor incisão, entendeu? Outro cuidado que tem que ter são com os exames laboratoriais em geral, né? No geral, em teoria, pacientes abaixo de 35 anos não precisa fazer exame de sangue, né? Acima de 35 anos é que o paciente precisa fazer pelo menos um hemograma, coagulograma, né? A gente precisa ver como é que está a função renal, que tem algumas drogas que são usadas na cirurgia, principalmente se for anestesia geral ou sedação, que eles são nefrotóxicas. Então a gente precisa saber como é que está o rim desse paciente. Então o básico é um hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, certo? Eletrocardiograma é importante também, sobretudo em pacientes idosos. A gente precisa saber como é que está esse coração, né? Como é que está a parte elétrica do coração, porque se a gente conseguir identificar alguma alteração, né, e que isso possa gerar um risco adicional a esse paciente, ele precisa passar pelo cardiologista. Não necessariamente todos os pacientes precisam fazer um parecer cardiológico, que é aquela consulta que o paciente tem com o cardiologista, em que ele vai fazer um eletro e vai avaliar, né? Mas pacientes idosos, pacientes cardiopatas, pacientes que já têm uma doença de base, o ideal é que passe realmente. Por quê? Se identificarmos uma patologia cardíaca que possa gerar uma complicação, esse cardiologista ele vai dizer qual é o risco, se ele é um risco baixo ou alto, né? Às vezes a gente precisa até que tenha um cirurgião, às vezes a gente precisa que a gente tenha um cardiologista na sala cirúrgica, né? Pelo grau de gravidade dessa doença, né? Às vezes o paciente precisa fazer um pós-operatório em UTI, isso o cardiologista tem a capacidade de falar, olha, isso é um paciente grave, um paciente que tem uma patologia cardíaca de base grave e ele precisa fazer um pós-operatório imediato em UTI, né? Então o paciente passa um dia na UTI, tiver tudo bem, vai para a enfermaria. Outra coisa, sempre que eu marco uma cirurgia minha, eu dou as orientações dos pacientes, né? Se for somente com anestesia local, não precisa ter jejum,
não precisa suspender nenhuma medicação, tá certo? As medicações para pressão podem ser tomadas normalmente, para diabetes podem ser tomadas normalmente, mas aquele paciente que vai ser submetido a uma cirurgia que precise de anestesia geral ou de sedação, esse paciente precisa estar em jejum. Então, o que é que a gente sempre orienta? O paciente que ele vai precisar cumprir um jejum antes da cirurgia, a gente pede para suspender os medicamentos do diabetes, para evitar a hipoglicemia. Né? Como o paciente ele vai passar um período sem se alimentar, se ele tomar um medicamento para diabetes, ele pode apresentar uma hipoglicemia, né, e passar mal durante a cirurgia. Mas os medicamentos para pressão, a gente orienta que tome. Mesmo o paciente em jejum. Toma o comprimido lá de manhãzinha, com pouca quantidade de líquido, né? Também não tem nenhum problema. E importante, levar sempre os exames feitos no dia da cirurgia. Porque é muito comum a gente ver o paciente no consultório, o paciente leva todos os exames, né? A gente anota no prontuário, só que a gente não tem acesso a esse prontuário no hospital. Então, assim, é importante que o paciente ele leve, até porque o nosso anestesista ele não teve contato com o paciente antes. Né? Então, assim, no momento da cirurgia, ele vai querer ver os exames, ver se está tudo bem, tá certo? Para evitar surpresas desagradáveis durante a cirurgia. Então, assim, todos esses cuidados a gente tem que ter para que a cirurgia corra da forma mais tranquila possível, né? Tanto do ponto de vista cirúrgico, né, quanto do ponto de vista clínico do paciente. Outra coisa importante a saber é como é que o paciente vai chegar no hospital. Isso é uma dúvida recorrente, né? O paciente sempre tem a dúvida se ele precisa ligar para o hospital para marcar a cirurgia. Geralmente eu faço tudo isso, né? Eu já marco com o hospital, o paciente só precisa chegar lá no momento agendado, no horário agendado, né? O paciente chega, quando é um paciente que precisa passar uma diária, cirurgia de tireoide, parótida, um paciente que ele precisa ficar um dia internado, então ele chega pela manhã, interna, a gente faz a cirurgia e aí ele vai para o apartamento, né? Passa um dia no hospital e no outro dia geralmente a gente dá alta. Os pacientes que a gente faz cirurgia na modalidade hospital-dia, né, que são cirurgias menores, câncer de pele, biópsia de linfonodo, o paciente ele chega no hospital no horário agendado, interna, a gente faz a cirurgia e ele vai embora no mesmo dia. Né? Quando o paciente ele foi submetido a uma sedação, a gente aguarda um período de 2 horas, né, até o paciente ficar mais acordado. É importante lembrar que o paciente que ele vai ser submetido a uma sedação, ele não pode ir desacompanhado, porque ele não pode dirigir carro depois. Durante a indução anestésica, né, da sedação, a gente usa uma medicação que o paciente ele tem uma amnésia um pouquinho antes da cirurgia, durante o procedimento e um pouquinho depois. Então, esse paciente ele não pode dirigir, ele tem que ir acompanhado, sempre acompanhado, tá bom? Para evitar problemas. Né? Eu sempre nas orientações eu deixo bem claro isso, que o paciente ele precisa ir com o acompanhante. O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia com local não precisa. Né? Ele vai estar consciente todo o tempo, né? Claro, tem algumas cirurgias que o paciente ele não vai poder dirigir, né? Cirurgias de retalhos em ombro, né? Ele não vai poder dirigir moto ou carro pelo risco de movimentação e sangrar, né? Mas não tem muitas recomendações com relação a isso, né? É uma cirurgia tranquila, muita gente tem medo do procedimento, mas é uma cirurgia, na imensa maioria das vezes, muito tranquila, o paciente vai para casa no mesmo dia. Assim, todas essas informações, elas são importantes, né, para que o seu procedimento, ele corra da forma mais segura possível, né? Você conseguindo manter essas orientações, né, o risco de ter algum problema é alto. Outra coisa, teve um paciente recente que ele esqueceu que tinha cirurgia, né? E ele disse que estava em jejum e ele não estava, né? E aí é um problema grave, porque o que acontece? Quando a gente vai fazer a sedação, o paciente ele relaxa o esfíncter esofágico e esse alimento
ele volta para o esôfago porque o paciente ele pode broncoaspirar, né? Então, assim, eu acho que Deus iluminou ele na hora ele foi e disse que tinha se alimentado, né? E aí, assim, como era uma cirurgia que dava para fazer isso com o local, era mais por conta da ansiedade dele, que estava muito ansioso, e no ambiente cirúrgico, por mais que seja um ambiente mais tenso, a gente procura manter um ambiente mais descontraído, para o paciente já relaxar. Ele estava bem relaxado, e aí a gente acabou fazendo a cirurgia dele, que era um câncer de pele, somente com anestesia local. Então, assim, é importante que o paciente, ele não esconda. Se ele comeu, se ele se alimentou, ele tem que dizer ao anestesista. Não é um risco que o cirurgião vai correr. O risco quem vai correr é o próprio paciente. Então, assim, às vezes na ânsia de querer se operar, né, esqueceu, se alimentou, enfim. E esse paciente, ele poderia ter uma complicação grave, inclusive indo a óbito por conta disso, né? Então, assim, deixar bem claro que paciente com sedação precisa estar em jejum, tá certo? E pelo menos ali 8 horas, tá bom? Bom, e esse foi mais um Papo Cabeça, né? Que vai ao ar toda terça e quinta-feira aqui na Rádio Soleste, no programa do meu amigo Wellington Bezerra, Alô Soleste, tá certo? Você que tem sua dúvida, pode deixar sua dúvida aqui no direct, ou no Instagram, no Facebook, ou no TikTok, ou então aqui também no Instagram da Rádio Soleste, ok? Então, até a próxima.